Notícias. Entrevista. Olha, abordagem muito importante e de grande utilidade pública. Eu estou recebendo hoje aqui a visita do Dr. Francisco Alves, advogado, e vai conversar conosco sobre como conseguir o aumento da aposentadoria, a revisão da aposentadoria. Dr. Francisco Alves, bom dia. Bom dia, Jário. Bom dia a todos os ouvintes. Desde já eu quero agradecer o convite, dizer que sempre é um prazer estar trazendo informação para toda a população, sobretudo a população que recebe algum benefício da Previdência e que, de uma certa forma, vem sendo lesado em prejuízo por conta de uma concessão com um valor abaixo do que deveria ter sido realizado no momento da concessão. Pois não. O Supremo Tribunal Federal, o STF, publicou essa semana, né? Que foi quinta-feira passada, semana passada, a decisão final que reconheceu a revisão da vida toda do INSS. Inclusive, muitas ações paradas estão começando a se movimentar. Então, como é o procedimento, doutor Francisco, a partir de agora, né? A revisão de toda a vida. O que é isso? Eu gostaria que o senhor explicasse didaticamente, né? Para que quem está nos ouvindo, não só da capital, no interior, as pessoas mais simples possam entender e possam requerer e possam saber, pelo menos, se tem direito a essa revisão. Então, esse é um tema 1102 que foi decidido pelo STF em dezembro de 2022 e publicado recentemente o acórdão final de todo o trâmite. A revisão da vida toda, Jário, é nada mais, nada menos do que trazer para a fórmula de cálculo todas aquelas contribuições anteriores a julho de 94 e que foram indevidamente descartadas pela autarquia no momento da concessão, que inclusive impactaram de forma severa no RMI, que é a renda mensal inicial do beneficiário da Previdência Social. Sim. Agora, já que o INSS fez isso, as pessoas que se aposentaram, que estão aposentadas e que eles sabem que estão aposentadas e que foram aposentadas dentro desse esquema, eles poderiam fazer a própria revisão. Exatamente. Nada impede que o beneficiário segurado da Previdência entre diretamente na via judicial. Sim. Sobretudo, o presidente da autarquia já se pronunciou que administrativamente não irá fazer a revisão da vida toda. Olha, realmente é lamentável. Lamentável. Quer dizer, para dar trabalho ao cidadão que tem o direito de requerer o seu direito e eles tendo condições de fazê-lo. Na via administrativa se torna muito, muito dispendioso e com um resultado frustrado, porque a própria presidência da autarquia já se manifestou desfavoravelmente ao órgão máximo do judiciário e tenta a todo custo suspender de novo essas ações que vêm sendo aí sem êxito, né? Você, como segurado, que está em casa, que tem dúvida se tem ou não direito a uma revisão da vida toda, procure um especialista, seja na Defensoria Pública, um advogado particular, para que se faça análise do seu caso e, se tiver o direito, pode entrar diretamente na via judicial, porque a justiça não acolhe a quem dorme. Exatamente. Agora, realmente, é isso que eu falei anteriormente, né? E já que esse cálculo foi feito indevidamente, então recalculava essas aposentadorias. Porque uma pessoa simples, a pessoa esclarecida, tudo bem, vai entrar na justiça, vai procurar um advogado. Mas uma pessoa simples do interior, uma pessoa simples de um povoado, que já está aposentada, aí vai ter esse trabalho todo, vai ter que requerer isso aí, vai ter que colocar documentos, procurar um escritório de advocacia, né? Procurar um advogado. É mais trabalho para o cidadão e vai ter gente que vai desistir. Exatamente. Inclusive, quando a população, o segurado da Previdência, ele vai diretamente, porque nada impede que ele vá diretamente sem defesa técnica, sem advogado, diretamente na autarquia.
Só que isso se torna-se muito mais difícil. E lembrando, é um alerta para toda a população, nem para todo aposentado ou segurado ou beneficiário de algum benefício da Previdência terá direito ou será mais vantajoso a revisão da vida toda. Então, é importantíssimo que essa análise seja feita por um profissional com conhecimento aprofundado na área da Previdência, para que se analise se a autarquia, no momento da concessão, lhe concedeu ou não o benefício mais favorável para o seu caso, já que é a obrigação dela e ela ilegalmente não fez. Sim. O senhor atua não só aqui em Aracaju, como também em algumas cidades do interior, doutor Francisco Alves? Exatamente. Eu atuo em toda a região de Sergipe, no estado inteiro. No estado inteiro. Somente as questões previdenciárias ou outro tipo de O meu escritório é especialista atuante de forma afinca na área da Previdência, mas fazemos direito de trabalho também. Mas hoje eu me dei ao luxo de me dedicar mais ao que eu gosto, que é o direito previdenciário. E quais são as dúvidas, doutor Francisco, do pessoal? É sobre aposentadoria por idade? É sobre aposentadoria por tempo de contribuição? Aposentadoria especial? Por invalidez, auxílio-doença? Pensão? Qual é a dúvida do pessoal que procura o seu escritório? A dúvida mais corriqueira, Jário, é porque a gente, quando se fala em revisão da vida toda e quando é se tratado na mídia, alinham muito somente a aposentadoria. E não é somente esse o benefício que a autarquia administra. Existe o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, todas as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, especial. Então, todos esses benefícios da Previdência Social que tiveram a fórmula de cálculo, considerando tão somente as contribuições de julho de 94 para frente, e que a média aritmética foi 80% dos maiores benefícios posteriores a julho de 94 para frente, esse benefício é passível de se analisar a vantagem de se fazer a revisão da vida toda ou não. Então, a forma de cálculo do INSS, quer dizer, prejudicou muita gente. Sim, e de forma mais severa, aquela parte da população, Jário, que trabalhou na década de 70, de 80, iniciozinho da década de 90, que quando foi ali no ano de 94, no Plano Real, teve essa mudança na lei e eles foram descartadas as contribuições de julho de 94 para trás. Possivelmente, as pessoas que trabalharam nesse período anterior a julho de 94 e tiveram suas contribuições vertidas, inclusive naquela oscilação, a gente vivia ali um momento de inconstância na década de 80, principalmente pela inflação, às vezes com altos salários, às vezes com baixo. Então, grande parte da população que trabalhou nessa época contribuíram e recolheram contribuições acima de 3, 4 salários mínimos e, posteriormente, conseguiram tão somente um trabalho, um emprego com um salário a menor. Essas pessoas tiveram um impacto, assim, substancial no valor do RMI e para toda uma vida. Já tem um tempo que está perdendo dinheiro e, a partir de agora, se não ingressar com a ação, vai deixar de ganhar. E, então, é um prejuízo incalculável, porque, além do que você já perdeu, você vai passar pela sua perspectiva de vida até o último dia de vida recebendo a menor. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse aí, RMI, muita gente talvez não saiba, quem está nos ouvindo, né? O senhor falou aí sobre o RMI. O que é isso? Então, o RMI é a renda mensal do benefício. Certo. E chama RMI porque é feito o cálculo da renda mensal inicial. Por que chama-se inicial? Porque o valor, no momento da concessão, não vai ficar estático. Existe a correção monetária e esse benefício tende a aumentar. Mas é feito uma média aritmética das contribuições do segurado para se encontrar
o RMI, porque além de analisar a primeira etapa, que são os requisitos, se a pessoa preenche os requisitos de algum benefício ou de qualquer das aposentadorias, Jairo, o passo seguinte é saber qual o valor desse benefício que o segurado preencheu os requisitos. Então, é feito esse cálculo e chama-se renda mensal inicial. Doutor Francisco, Lei 8.213 de 91, o que é que diz essa lei? A Lei 8.213 de 91 tinha uma previsão dessa fórmula de cálculo. Atual, do INSS? Não. Atual não, anterior. Anterior. É. Anterior. Como era feito o cálculo, Jário? Era a média aritmética simples das últimas 36 contribuições imediatamente anteriores à concessão ou à data do afastamento do trabalho. Sim. No ano de 99, a Lei 9876 de 99... Aí já é outra lei, 9.876. Exatamente. Substitui... Que mudou a fórmula de desse cálculo da Lei 8.213 de 91. O que foi que ela trouxe de inovador? A Lei 9876 de 99, ela impactou a fórmula que se calcula o RMI. Passou a ser 80% das maiores contribuições de toda uma vida, que se chama regra permanente. Só que o legislador, nesse momento, ele pensou, e aquelas pessoas que já estão inseridas no regime da Previdência Social e que já estão filiadas e que já estão contribuindo, vai ficar no prejuízo? A mencionada lei também trouxe a regra de transição. E essa regra de transição é que traria o limite de tempo de contribuição, somente sendo consideradas a 7 de julho de 94 para frente. Só que aí já está o pulo do gato. No caso, o legislador deixou aberto. Aquela pessoa que já estava filiada ao regime, que poderia entrar na regra de transição, se a regra permanente, que considerava o cálculo de uma vida toda, fosse mais vantajosa, é a obrigação do INSS considerar e indicar o melhor benefício. Só que, em regra, ela já jogava a regra permanente, a regra de transição, que descartavam as contribuições de julho de 94 para trás, impactando de forma drástica na vida do beneficiário. Então, esse cálculo, a partir de agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem que ser pela nova lei. Então, a lei passada já está descartada, agora a lei de 99. Exatamente. Aí, onde é que se encaixa a revisão da vida toda? Qual é o impacto, o mérito desse tema que vem sendo falado e que está trazendo grande transformação na vida dos beneficiários? Porque a lei traz a regra permanente e a regra de transição. Só que ele deixa facultativo para o segurado escolher a mais vantajosa. Se ele estava já afiliado ao regime anteriormente, não necessariamente ele é obrigado a aceitar a regra de transição. Se na fórmula do cálculo a regra permanente, que abarca toda a vida contributiva, for mais vantajosa para ele, a autarquia é obrigada a lhe indicar e a lhe fornecer o melhor benefício, o que na prática não faz. É a hipótese de pretensão. Exatamente. Né? O cidadão... É lógico que o cidadão, se for escolher, vai escolher aquele benefício que seja maior para ele, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Só que muitas vezes a população, por muitas vezes, a grande maioria é leiga, chega no guichê do INSS e, de imediato, não vai saber nem questionar se tem um ou mais direitos. E se aquele está sendo mais vantajoso, vai aceitar porque já está ali na ânsia da vida toda, de um trabalho durante a vida toda, e no momento que ele mais precisa, que é regozijar-se do tempo que ele contribuiu, do tempo dispensado de trabalho, de mão de obra dele, da tão sonhada aposentadoria. Ou então daquela pessoa, Jairo, para a gente desmistificar que a revisão da vida toda seria só de aposentadoria, daquela pessoa que está precisando de um benefício de incapacidade, que naquele momento que ela está sem força laboral, sem saúde, precisando se alimentar e de remédio e tratamento. E muitas vezes lhe é tolhida o direito da concessão do benefício. E quando concede, geralmente é um valor a menor do que o segurado efetivamente teria direito.
Agora, qual é o prazo, doutor Francisco, que tem o segurado, por exemplo, que está aposentado, quantos anos de aposentadoria ele tem direito? Até quantos anos? Então, nada na justiça pode se ficar ad eterno. Como eu falei anteriormente, a justiça não acolhe a quem dorme. Para os benefícios previdenciários, o prazo seria decadencial de 10 anos. Francisco, e quando é que se inicia a contar esse prazo? Em regra, da data da concessão ou da data da DIP. O que seria a DIP? Data de início de pagamento. E eu vou falar de uma forma bem ilustrativa, Jairo, para que a população em casa entenda. Por exemplo, aquela pessoa que em 2010 foi diretamente na autarquia, fez o pedido de seu benefício, ou de aposentadoria, ou de incapacidade, e o benefício lhe foi negado. Daí, lá em 2012 ou 2013, ele procura ou encontra um profissional da advocacia, da defensoria pública, que entende que o direito foi lhe negado indevidamente. De imediato, ingressa-se, depois de 3 anos do primeiro pedido, com uma ação judicial. Vamos supor que em 2015, Jário, saiu a sentença e foi implantado o benefício, concedendo desde a primeira data, lá em 2010. O que é que acontece? O prazo decadencial, apesar dele ter conseguido todos os retroativos desde 2010, o início do primeiro pagamento só se deu em 2015. Portanto, a contagem do prazo decadencial inicia-se tão somente no primeiro pagamento, ou seja, em 2015. Ele teria até 2025 para ingressar com a ação da revisão da vida toda. Agora, o interessante que eu acho é que é um direito do cidadão e a própria instituição do governo contesta esse direito. Quer dizer, o INSS está contra, porque diz que aí vai acarretar despesas para o governo. Quer dizer, não olha a condição do cidadão, vê mais a condição do governo. Parece até um contrassenso, né? Exatamente, é aquela questão da hipossuficiência, né? O segurado, em regra, o poder dele perante a uma autarquia é minúsculo. Né? Então, esse reforço de uma representação, como um escritório como o seu, especialista nisso, que entende da legislação, que sabe contestar no momento que for necessário, para poder o cidadão ter o seu direito. Exatamente. Nessas situações, é importantíssimo que se faça uma análise com muita cautela, para que não se prejudique o segurado. Porque, como eu falei anteriormente, não é todo mundo que teria o direito ou que seria mais vantajoso. Certo. Agora, uma pergunta, doutor Francisco Alves. Quais são os documentos, então? Porque deve ter alguma documentação que o próprio INSS deve fornecer para o segurado entrar com um advogado, com um escritório de advocacia, para ver se tem direito e se o direito que ele tem é mais vantajoso daquilo que ele já está recebendo. Boa pergunta, Jairo. Esse é um receio e um medo de grande parte da população. Porque uma pessoa que mora num povoado do interior de Sergipe, que muitas vezes é analfabeto, ou então que é alfabetizado, mas não tem conhecimento na área. Imagina só, se a pessoa lá em 2014 ou 2015 que recebeu o benefício, ele vai guardar essa documentação da carta de concessão, da fórmula de cálculo. Só que o profissional da advocacia, o defensor público, ele pode exigir e solicitar toda a documentação necessária diretamente na autarquia e ela é obrigada a fornecer. Pois não. A da nossa ouvinte, dona Josefina, do Dom Pedro I, está aqui no Zap, 3226-8700, nosso Zap, você pode ligar para tirar alguma dúvida. Ela pergunta: bom dia, Jairo, essa revisão do erro que houve nos cálculos do INSS só se aplica com a aposentadoria ou para quem está na ativa? Só aposentadoria, não é? Só ou aposentadoria ou benefício de incapacidade, auxílio-acidente. Teria que ter uma concessão de benefício.
No caso das pessoas que estão na ativa, Jairo, o que é que eu indicaria hoje? Com essas mudanças na lei, a gente fica com insegurança total. Tem gente que, depois dessa reforma da Previdência em 2019, que se agravou um pouco a parte do segurado, na verdade, estou querendo até ser generoso um pouco. Na verdade, foi muito. O que é que as pessoas têm? Será que eu vou conseguir me aposentar ou vou morrer antes? Hoje a gente se faz um planejamento. Para que serve isso? A gente analisa a vida pregressa, presente e faz uma projeção da vida futura contributiva para que o segurado almeje e consiga chegar no melhor benefício, com o maior valor, no menor tempo possível. Então, com tantas mudanças e com uma perda da parte dos direitos previdenciários do segurado, hoje é o que mais está se fazendo. É o planejamento para aquelas pessoas que estão na ativa. Bom, outro ouvinte está aqui no Zap, 32268700. Ela diz o seguinte, ele diz o seguinte: sou aposentado desde 1994. Como é que eu posso saber se estou percebendo menos do que deveria perceber? Nesse caso aí, se ele foi aposentado no ano de 94, infelizmente, ele já foi atingido pelo Instituto da Decadência, que se passou mais de 10 anos. Então, a situação dele, ainda que o cálculo tenha sido feito incorretamente, já se passou o prazo e, infelizmente, não podemos fazer mais nada. Então, o prazo, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Se ele citou ali de 1994, não foi que ele se aposentou? Foi 94. Pronto, então, o prazo que ele tinha era até 2014. Então, somente 10 anos. Somente 10 anos. Para trás, já prescreveu. Prescreveu. Não tem nenhuma condição. Não tem, porque já foi atingido pelo Instituto da Decadência. Bom, então, você que está aposentado, menos de 10 anos, tem direito a esta revisão que o governo quer barrar através do INSS. Bom, tem um ouvinte aqui, vamos colocar esse ouvinte para saber qual é a dúvida, doutor Francisco. Bom dia, Jário. Eu estou aqui, olha, escutando O que é que acontece? o senhor falar e o doutor Francisco. Peraí, deixa eu ver o que foi que houve aqui. Todos os retroativos desde E 2010. eu estou aqui escutando pela Rádio Cultura 107.5. Estou escutando aqui na cozinha da minha casa. Ou seja, O meu nome é Gedalva. E eu gosto muito de escutar a Rádio Cultura. E principalmente quando o senhor está falando sobre essas notícias, né, que a gente tem que escutar. Amém? Bom, então não foi propriamente uma pergunta, né? Um abraço, dona Gedalva. Obrigado aí pela atenção. Olha, eu peço aqui a Rafael, que depois tem muitas pessoas aqui no Zap pedindo o telefone aí do doutor Francisco, então depois o Rafael vai passar pelo Zap o telefone não pode do doutor, depois pelo Zap, a gente não colocar no ar. Tem muita gente pedindo, inclusive o Marcos aí do bairro Suíça, né? Tem muita gente. É porque não está dando ao fato, doutor Francisco, muita divulgação. Né? Muita divulgação. É um assunto muito importante e que a gente ouviu inicialmente uma divulgação na televisão, parece que foi um dia ou outro, e depois o negócio morreu. E ninguém está falando mais sobre essa revisão da aposentadoria, né? Jairo, a revisão da vida toda é um temazinho complexo. Eu estou tentando explicar aqui de uma forma mais didática, mas ela tem muitas nuances. Não é algo assim tão simples de se fazer, exige muita cautela e cada cálculo a gente se demanda um bom tempo aí para analisar, porque você tem que se analisar as contribuições do segurado, do beneficiário, durante uma vida toda, mês a mês. Então, é algo bem detalhado. Olha, é um assunto que está começando agora, né?
E o pessoal já começou a procurar. Tem algumas ações paradas, né? Muitas ações paradas nesse sentido. Então, desde dezembro, quando o STF decidiu que era favorável à revisão da vida toda, os processos saíram de suspensão e começaram a andar. O INSS está aí tentando criar umas estratégias para barrar, para parar de novo, mas eu não acredito que consiga, não. Bom, Givalda de Japaratuba também, que é o contato do Dr. Francisco. Depois o Rafael vai colocar esse grupo de pessoas que está aqui no nosso Zap interessado em saber, pelo menos, saber se enquadra dentro desse esquema, né? E procurar um especialista, porque eu acho que se você tem direito, não deve abdicar do seu direito. Bom, doutor Francisco, eu gostaria de agradecer a sua presença. Se tem mais alguma informação, você pode ficar à vontade. Jairo, eu quero agradecer toda a disponibilidade e atenção. O convite sempre é muito bom e prazeroso trazer informação para a população. Quero dizer também, se alguém ficou com dúvida, não conseguiu entender, compreender direito, que eu entendo que é um tema um pouco complexo para parte da população que não é da área entender. Pode me seguir nas redes sociais, o @ é fa.advocacia previdenciária, que eu terei todo o prazer. Estou tentando integrar agora essa mídia digital, fornecendo conhecimento e informações para a população. Então, sempre coloco lá a caixinha de perguntas. Se você ainda restou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta específica, pode seguir nas redes sociais, deixar sua pergunta lá, ou então por e-mail, que é dr.franciscoalves.advocacia@gmail.com. Bom, nós entrevistamos o Dr. Francisco Alves, que é especialista em direito previdenciário, sobre esta revisão da vida toda do INSS, que o INSS está tentando protelar mais uma vez a decisão do Supremo Tribunal Federal.